A Torre de Babel, o orgulho dos homens no início. Toda a terra falava a mesma língua. As palavras eram como música, dançavam nos lábios dos homens e das mulheres, e atravessavam os campos como o vento entre as árvores. Havia harmonia na comunicação, e onde a palavra chegava, o entendimento seguia. Foi nesse tempo que um homem chamado Nimrod, neto de Cam e bisneto de Noé, ergueu-se como um líder entre os povos. Forte, ambicioso e carismático, ele uniu tribos e famílias sob um único estandarte, guiando-os para as vastas planícies de Sinear, uma terra fértil, onde rios cortavam os campos, e o céu parecia sempre limpo. Aqui construiremos nossa cidade, declarou Nimrod, com os braços erguidos ao sol. E nossa torre tocará os céus. Os homens o aclamaram. A ideia de uma torre que alcançasse os céus acendeu uma chama de orgulho no coração de todos. Queriam fama, queriam deixar um nome gravado na eternidade. Os pedreiros começaram a moldar tijolos de barro, queimando-os em fornos alimentados dia e noite. O betume, negro e viscoso, colava as pedras como se fosse a própria vontade dos deuses. No centro da cidade, a torre começou a crescer. Primeiramente lenta, como uma semente germinando, depois vigorosa, alcançando alturas jamais imaginadas. Trabalhavam em turnos, homens subiam com cargas nas costas, mulheres misturavam argila com palha, jovens corriam de um lado para o outro levando água, ferramentas e ordens. Dentre os construtores, havia um homem chamado Eber, sábio e respeitado, que começou a temer o que estavam fazendo. Estamos desafiando os céus menos, murmurava ele a seu filho, Peleg, isso não vai acabar bem. Mas poucos o ouviam, até mesmo Peleg, encantado com a grandeza da torre, duvidava do pai. Mas pai, estamos unidos, falamos a mesma língua, temos o mesmo sonho. Não é isso que os antigos queriam? Não somos fortes juntos? Eber apenas fitava o céu. Ele sabia que a unidade sem humildade é como um navio sem leme, veloz mas condenado a se perder. Com o passar dos anos, a torre atingiu alturas monstruosas, já não se enxergava o topo da base. Nimrod, agora coroado como rei de Babel, vestia mantos de púrpura e coroas de ouro. Subia frequentemente aos andares mais altos, dizendo que lá podia ouvir os sussurros dos deuses. Mas então, algo começou a mudar. Certa manhã, um trabalhador pediu um balde de água. O colega que o ouvia respondeu, com uma expressão confusa: "Que dizes?" O trabalhador franziu a testa. Tentou novamente, mais devagar. "Me traz água." "Não te entendo, irmão. Que língua falas?" O silêncio caiu. Outros ao redor começaram a notar confusão semelhante. Palavras simples tornaram-se sons estranhos. Um pedia argila, recebia pedra. Um gritava fogo. Os outros respondiam sim. O céu está azul. Em pouco tempo, o canteiro de obras virou caos. Eber observava de longe e chorava. Ele sabia. Aquilo era intervenção divina. Deus confundiu nossas línguas. Disse com voz trêmula, para que nunca mais possamos unir forças contra o céu. Com tanta arrogância, a confusão cresceu. Grupos começaram a se separar, cada qual seguindo os que falavam da mesma forma. Houve brigas, desconfiança, medo. A torre foi abandonada, inacabada, como um dedo de barro, apontado para um céu que jamais responderia. Nimrod desceu da torre pela última vez. O brilho de seus olhos havia se apagado. Olhou em volta e viu sua cidade se esvaziando. As pessoas partiam, em todas as direções. Egípcios, sumérios, cananeus, indo-europeus, tribos que se tornariam povos, povos que se tornariam nações. Peleg caminhava ao lado do pai, agora mais velho, mais sereno. Ele nos dividiu, disse o jovem. Eber o corrigiu. Ele nos espalhou, para que buscássemos a verdade não em uma torre, mas no coração. Para que aprendêssemos que unidade sem amor é tirania, e que grandeza sem humildade é ruína. A torre ficou para trás, tomada pelo vento e pelo silêncio. Com o tempo, virou lenda, e o nome daquele lugar passou a ser Babel, pois ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dispersou os homens sobre a face do mundo. Mas alguns dizem que em noites silenciosas,
Quando o vento sopra de Cinear, é possível ouvir os ecos das línguas perdidas, e o sussurro de um orgulho que tentou tocar os céus, e foi silenciado,